Bora lá, galera! Seguinte, live especial do Clube Medir 37 com a nossa convidada e a maior especialista em crédito da Caixa Econômica Federal para leilões do país, Taisline Silva, galera. Nós vamos trazer aqui novidade para vocês sobre aprovação de crédito para leilões, tá? Taisline aqui tá observando que tem um movimento da Caixa aqui que pode dificultar a aprovação de crédito de vocês, então ela vai trazer como que ela recomenda que vocês aprovem o crédito, ok? Vamos convidar aqui a Taisline para entrar. Boa tarde, gente. Boa tarde, Pedro. Mais uma vez aqui, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Falar mais uma vez sobre financiamento. Nunca é muita informação, como sempre, né, Pedro? Caixa muda toda hora, o tempo todo. E a gente está aqui sempre para deixar vocês atualizados de tudo, tá? Para quem arremata com financiamento, a gente tem sempre que deixar todo mundo atualizado aí. Informação de financiamento sempre tem um detalhezinho a mais, sempre tem uma novidade da nossa querida vovó Caixa. E a gente, eu e a Thay, estavam conversando ontem, ela falou, Pedro, a gente tem que passar novas orientações, porque a aprovação de crédito para imóveis adjudicados, a Caixa está pedindo uma reaprovação depois que escolhe o imóvel, a gente aprova em geral com o maior crédito possível, é melhor a gente adequar isso. Então, por isso que a gente resolveu focar nesse tema hoje e logo em seguida a gente tira dúvidas de vocês. Ontem à noite, inclusive, eu estava dando uma aula interna para os mentorados da Smart, Thaís, e eu falei, se liguem na live de amanhã, meio-dia, que a Taisline vai trazer essas novidades. Então, Thaís, vamos que vamos, eu já peço para você, vamos direto a esse ponto. Você me trouxe certas preocupações essa semana e eu quero que você passe aqui para os arrematantes da Smart. Gente, então, vamos lá. Como vocês já sabem, né, nós somos aí os maiores do Brasil com financiamento de imóveis de leilão, tanto a Smart, consequentemente nós como CCAs, né, que nós trabalhamos hoje diretamente com a equipe Smart Caixa na aprovação de crédito e toda a tratativa de financiamento. E nós observamos algumas mudanças que vêm ocorrendo em relação à aprovação de crédito. E isso acaba gerando muito questionamento e dúvida dos arrematantes quando eles vêm buscar o crédito na Caixa e muitas das vezes eles têm uma reprovação ou um condicionamento. E o que está acontecendo mais de fato, tá? Condicionamento de parcela. O que é isso, gente? É o banco aprovar um valor menor da sua capacidade de salário devido a comprometimentos financeiros. Então, isso está acontecendo assim todos os dias. E aí, todo mundo fica com dúvida. Mas eu não tenho outro financiamento, eu não tenho outro empréstimo, eu já antecipei meu cartão de crédito e mesmo assim eu não consigo ali uma aprovação suficiente ou até mesmo uma reprovação por conta de comprometimento, tá? O que acontece, gente? A Caixa, ela tem aí várias políticas de aprovação de crédito. E tudo é feito dentro de um sistema. Então, assim, não é uma pessoa que vai lá e libera o crédito ou o gerente tem o poder de ir lá e liberar o crédito para vocês. Não funciona dessa forma. Hoje nós alimentamos um sistema com seus dados de renda, informações pessoais que vocês fornecem. O sistema faz uma análise do seu histórico financeiro, que não tem nada a ver com score, tá? A Caixa ela não analisa score, não é isso. A Caixa ela analisa o seu rate, né? Que é o quê, gente? Basicamente, o seu nível de relacionamento com o banco, com a Caixa, né? Se você tem conta hoje com a Caixa, se você tem relacionamento, se você movimenta uma conta na Caixa, né? De modo geral. E também o seu comportamento financeiro. Se você paga a conta em dias, se você tem muito comprometimento de cartão, outros créditos, se você teve restrições recentemente, se você já fez negociação de dívidas. Então, o banco, hoje, o sistema da Caixa, ele busca todo o seu histórico no Banco Central, lá no seu SCR, onde tem todas as suas informações financeiras, tá? Então, mais do que nunca, a Caixa ela tem analisado melhor o perfil de cada cliente. Consequentemente, vários fatores, e não tem como eu falar para vocês aqui um específico. O que a gente traz aqui é baseado nas avaliações que a gente faz. Porque a Caixa ela não vai falar para mim assim, gente, ó, é por esse motivo aqui que reprovou. Não. A Caixa ela tem a política de crédito dela de aprovação justamente por isso, né, por esses motivos, e isso é interno. O sistema ele não vai expor isso para a gente, mas a gente consegue mensurar o que pode ocasionar numa reprovação ou condicionamento, tá? E eu vou deixar de dicas para quem quer aprovar crédito na Caixa e ter hoje o financiamento aprovado,
são essenciais para você não ter esse tipo de reprovação, tá? E a gente vai começar pela primeira. Abrir conta na Caixa. Se você quer buscar um financiamento, já busca uma agência mais próxima. Abre uma conta corrente, tá, gente? Não é poupança. Contrate ali o cartão de crédito, CROTE, se puder. CROTE é cheque especial, tá, gente? É quem não sabe. Contrata lá o limite de cheque especial. Contrata um pacote de serviços, né? De cadastra seu Pix, faz pagamento nessa conta, movimenta essa conta de fato para você iniciar o relacionamento. Para você começar a ter uma pontuação de rating para não correr risco de uma reprovação. Então, assim, primeira coisa. Olha uma coisa assim, importante que é essas lives nossas. Ontem à noite, uma aluna perguntou: Ô Pedro, mas então eu estou começando ainda e tal, estou estudando, eu não tenho conta na Caixa, eu preciso abrir a conta na Caixa? Eu falei para ela: não necessariamente. Você pode tranquilamente depois aprovar seu crédito e quando você for financiar, você pode abrir essa conta na Caixa já para ter os débitos automáticos ali das parcelas. Isso é o que a gente fazia usualmente, tá? Mas então a Thaís está trazendo uma novidade, que a gente cada vez mais está precisando desse relacionamento. Então, se eu entendi bem, você está recomendando, a pessoa entrou no mundo dos leilões, tem uma perspectiva de se alavancar, de utilizar o financiamento da Caixa. Você recomenda, então, abrir uma conta na Caixa de antemão. Não é aprovar crédito, é abrir uma conta corrente na Caixa. Abrir uma conta. Se tiver, né? Claro que assim, não precisa ser todos os casos, mas se o cliente tiver já a disponibilidade de ir até uma agência mais próxima e abrir uma conta, isso vai ajudar sim na aprovação de crédito, tá, Pedro? É um dos fatores para que o cliente tenha um rate. Então também não é só abrir uma conta, é ter talvez uma disposição de começar a movimentar essa conta, começar a colocar ali um débito automático da internet, começar a fazer pagamentos, cartão de crédito, isso é importante, então. Exatamente, é muito importante a questão do relacionamento. Ela, de fato, aí vai ajudar muito para você obter um rating melhor na Caixa para conseguir uma aprovação melhor, tá? Então, assim, eu vou falar de vários, mas um dos principais é a questão do relacionamento. Então, se você já tiver oportunidade, já vai até uma agência mais próxima, abre sua conta corrente, contrata o cartão. Se quiser portar o salário, porta o salário que você vai ter taxa reduzida também, tá? Segunda questão que está impactando muito nas aprovações de crédito, eu sempre falo muito delas aqui para vocês, mas agora mais do que nunca, tá? Comprometimento financeiro, gente. Se você tem fatura de cartão alta, tá? Outros empréstimos, outros financiamentos que vão impactar ali no seu salário, que você já tem ali de utilização do seu salário, porque a Caixa, ela basicamente é o seguinte, até 30% do seu salário. Se você tem uma fatura de cartão muito alta, a Caixa ela vai buscar essas informações. Só que o que acontece? Muita gente aqui já está sabendo disso e a pessoa vai lá assim, Thaís, já quitei minha fatura, não estou usando o cartão. Mas, gente, deixa eu falar para vocês, mesmo você quitando, isso eu estou falando para casos específicos, tá? Você tem a fatura, parou de usar para ter o crédito. O sistema da Caixa, ele demora em média 60 dias para atualizar suas informações financeiras do sistema. Então, se você fez uma avaliação hoje, condicionou porque você está com alto endividamento, você vai lá e quita, não adianta solicitar a avaliação na semana seguinte, porque o sistema ele ainda vai reconhecer que você está com aquele comprometimento. Então, isso acontece muito aqui, da gente informar para o cliente, olha, foi aprovado um valor menor porque você está com, né, a gente olha no SCR do cliente, você está com alto endividamento. Muitos clientes vão lá e pagam, mas não liberam na mesma hora. Então, vocês têm que entender que é uma questão... fala assim, mas eu não tenho nenhum financiamento, eu não tenho nada. Mas é o cartão de crédito. Cartão de crédito. Aí ele paga, mas mesmo assim o sistema ainda demora. O sistema da Caixa ele tem esse delay de 60 dias no mínimo para ele atualizar todas as informações. E ainda assim, o sistema ele pode fazer uma leitura de comportamento financeiro diferente desse cliente. Está acontecendo muito. Mesmo passando esse tempo, o sistema ainda entender que esse cliente não tem capacidade, tá, gente? Então, hoje o que mais está pegando é comprometimento. Então, tem que tomar muito cuidado. E a gente está explicando aqui para vocês isso, para vocês entenderem, né? Que quando há um condicionamento, de fato, o sistema ele reconheceu algum comprometimento. Existem outras questões que podem impactar que a gente sempre busca resolver, né, Pedro? A gente tem aqui milhares de pessoas que fazem análise de crédito e vocês podem ter certeza que
pelo menos da nossa parte da nossa equipe, quem trata conosco aqui, a gente quer sempre aprovar crédito e fazer financiamento. Afinal de contas, nós ganhamos com liberação de crédito, tá, gente? Então, a gente até reforça isso com o cliente para ele não achar que não é ali, porque não conseguiu, naquele termo, né, no correspondente, fui no Smart Caixa e não consegui e tudo mais, mas não é essa a questão. É porque a Caixa, de fato, ela está fechando um pouquinho a torneirinha do crédito. Fator que todo mundo aí já, né, ou se não sabe, já ouviu falar, falta de recurso. A Caixa, ela está com recurso limitado. Nesse segundo semestre, então, ainda mais. Então, a preferência hoje de crédito é para aquele cliente que tem relacionamento, é para aquele cliente que não tem um comprometimento tão alto, tá? Então, por isso a Caixa, neste momento, gente, tá filtrando muito bem os clientes, tá? Então, é para vocês entenderem o que está acontecendo também, porque tem motivo para isso. Então, a forma do dinheiro dar para emprestar para todo mundo é realmente emprestar para quem é cliente. Tá? Por isso que eu estou Então vamos explicando lá. isso para vocês. Primeira dica, abrir conta corrente na Caixa, gente. A partir de agora, não oriento diferente mais. Smartphone chegou, abra conta corrente. Não só abrir, tá, gente? Mas movimente essa conta corrente. Segunda dica, tomem cuidado, então, com gastos com cartão de crédito, né? Vamos vislumbrar aqui em conjunto as soluções, tá? Eu até me dói isso, que eu adoro passar... tudo que eu compro, uma bala, eu passo no cartão de crédito para ganhar milhas. Mas então, a princípio, talvez é o caso de usar mais o cartão de débito e menos o cartão de crédito, tá? Isso, gente, para quem já está ali, ó, balanceando o crédito. Está com crédito à vontade? Ok. Mas tem gente que quer aumentar cada vez mais o limite de crédito. Então, a fatura de crédito pode impactar, correto? Pode. Sim, gente, e sempre temos casos aqui de arrematantes que fazem a análise de crédito e pelo fato dela estar pré-aprovada, o cliente vai lá e faz um comprometimento. É importante vocês tomarem cuidado que, se você faz uma análise de crédito e ela está aprovada, primeira dica, tenta utilizar essa avaliação por no mínimo 60 dias. Porque é o prazo que nós temos ali para utilizar aquela avaliação sem vencer a renda do cliente, que é o que eu já falei para vocês na outra live. Só faz análise de crédito quando decidir arrematar. Primeira coisa, decidir, vou arrematar, talvez você está indo olhando os imóveis, claro, vai participar de um leilão, mas não faz a sua análise só por curiosidade para saber quanto de crédito você tem. É importante isso também para que você não utilize todas as suas tentativas de avaliação, porque você tem um limite de solicitação de avaliação no período de 6 meses, né? Que são aí os 2 QVs que a gente sempre fala por aqui. Então, quando você tiver tomado a decisão de arrematar um imóvel através de financiamento, é que é o momento de você solicitar sua análise também, tá? Além desses outros cuidados que eu falei para vocês. A segunda questão é sobre aprovar o crédito. E logo após o crédito, você achar que está aprovado, você poder fazer um comprometimento no seu cartão, pegar um crédito no outro banco. Gente, não façam isso. Enquanto vocês não assinam um contrato com a Caixa do Financiamento, não significa que foi finalizado ou aprovado. Então, a sua avaliação, ela pode sofrer alterações até o dia que nós vamos fazer a contratação do seu contrato, de fato. Então, se você busca uma aprovação de crédito comigo hoje, foi aprovada, e amanhã você pega o seu cartão, utiliza ou contrata um crédito, o sistema sim pode buscar essa informação em algum momento. Isso pode ocorrer, tá bom? Ter alguma atualização no sistema e mudar ali o resultado da sua avaliação. Então, essa pré-análise que nós fazíamos aqui antes de dar a arrematação, por isso que nós pedimos para você fazer ela o quanto mais próximo da arrematação possível, para você já aprovar o seu crédito e já arrematar o imóvel e não ter riscos nesse período. Mas se você tomar os cuidados, não deixar a restrição entrar no seu nome, não fazer endividamento, dificilmente vai ter algum problema. É de fato cuidados aqui para quem acha que só aprovar o crédito, depois vou lá e uso meu cartão, faço uma coisa e depois arremata o imóvel, chega aqui. Mas espera, eu estava aprovado, mas agora reprovou? Pode acontecer. E acontece muito, tá? Thaís, eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei se é possível você saber, porque apesar de você ser CA e acessar o sistema, igual você falou, o sistema da Caixa tem coisas internas lá que não é externalizado. Não. Questão de comprometimento com cartão de crédito, conta conjunta. Por exemplo, aí vai comprometer tudo do titular principal ou vai dividir? Eu e a Lorena, minha esposa.
nós gastamos aí uns 15 mil reais de cartão de crédito por mês. Quer dizer que é 7.500 para mim, 7.500 do comprometimento da renda dela, ou eu que sou o primeiro titular vai comprometer meus 15 mil lá? Então, compromete dos dois. Por quê, gente? Vamos lá. Quando vamos fazer a análise de crédito, Pedro, dependendo do regime de. Aí vai depender do regime de comunhão, porque vai depender se o cônjuge vai entrar nessa avaliação ou não. Quando é casamento com comunhão parcial ou total de bens, independente se você vai somar renda com seu cônjuge ou não, o comprometimento dos dois, o sistema vai buscar o comprometimento dos dois CPFs, porque eu informo o CPF do cônjuge no sistema. Então, o comprometimento de todas as partes, né, de ambas as partes, vai interferir na avaliação, sim, tá? Bom. Agora, se for casado com separação total de bens, tem como eu pedir avaliação só para analisar o seu CPF. Aí é só o seu comprometimento que vai impactar. Agora, quando tem comunhão, vai impactar dos dois, tá? Tá, e isso serve para aqui. quando for cotista, tá? Isso serve também se você estiver somando renda com outra pessoa. Aí o comprometimento da outra pessoa também vai impactar, tá? Tá bom. E aí eu tô lembrando que um ponto que você colocou para mim é que uma prática que vocês tinham aí, e que a gente recomendava para os nossos arrematantes, é apresenta a sua renda toda, e aí nós vamos tentar aprovar o máximo de crédito possível lá. Que aí você já tem uma noção de quanto que você vai conseguir ali financiar 1, 2, 3 imóveis. Só que você falou comigo que a sua percepção é que o sistema da Caixa, na hora que sempre fica ali aprovando o máximo e tal, que pode estar entendendo que a gente quer burlar, então que você vai passar uma nova orientação para o arrematante Smart. Ele pedir o financiamento quando ele tiver um imóvel em vista, que aí você vai aprovar o crédito suficiente para aquele imóvel. É isso mesmo? Conta aí para o pessoal, para eles estarem alinhados com o que você está propondo. Então, para que a gente diminua, né, esse tipo de problema, a gente vai orientar para que aquele smartano que já tenha um imóvel em vista, no momento que ele for atendido ali por uma pessoa da minha equipe, nós já vamos perguntar se ele já tem um imóvel em vista, para que a gente já faça a avaliação desse cliente de acordo com o valor de imóvel pretendido. Por quê, gente? Quando vocês solicitam uma avaliação de crédito no valor máximo e ainda não sabe qual imóvel arrematar, nós avaliamos no valor máximo de crédito. Só que depois você vai e compra um imóvel. Exemplo, você aprovou 800 mil de crédito, mas depois você arremata um imóvel de 200. Quando você arremata o imóvel, nós temos que cancelar a sua análise e ajustar os valores de acordo com a proposta de arrematação. E essas questões de cancelar a avaliação podem sim fazer com que o sistema faça uma leitura do seu rate. É uma nova análise, e aí nós temos riscos de um condicionamento ou de uma reprovação pelo sistema, talvez achar que nós estamos burlando o sistema, ou de fato você pode ter tido alguma restrição, algum comprometimento, então nós temos que evitar no máximo cancelar a avaliação, certo? Por isso que agora no atendimento, quando você solicitar o atendimento no Smart Caixa, a nossa atendente ela vai te perguntar se você já tem aquele imóvel em vista para que você mande para a gente ali um valor médio. Não precisa ser exato, tá, gente? Por quê? Não se sabe ali no leilão o valor que vai sair a arrematação ou se você vai ser o ganhador. Quanto a isso, vocês não se preocupem. As questões do processo aqui de valores, né? A gente precisa pelo menos de uma média para que a gente evite no máximo fazer o cancelamento dessa avaliação depois para você não ter risco de reprovação. Então, esses são cuidados que nós aqui também do Smart Caixa vamos ter na tratativa de cada cliente. Então, vocês podem ficar tranquilos, tá? Então, talvez ali no atendimento vocês vão ver uma diferença assim, mas antes eu pedia uma avaliação com máximo de parcela. A gente ainda vai conseguir falar para você do valor máximo, tá? A gente ainda consegue essa informação, tá? Mesmo a gente solicitando, fazendo a sua avaliação com valor menor, a gente consegue te passar o valor máximo que foi aprovado. É porque, Pedro, o que acontece? Quando nós fazemos uma avaliação de crédito hoje, chega um e-mail para o cliente, porque cria-se uma proposta para aquele cliente automaticamente. E nesse e-mail, não sei se você já viu um e-mail desse tipo, fica lá, valor aprovado de financiamento máximo. Chega no e-mail do cliente hoje, né? Então, os clientes ficam assim, mas você me falou que aprovou X, mas no sistema tá Y. Porque o cliente ele não entende do trâmite técnico do sistema.
Então, isso gera muito questionamento e muita dúvida, tá? Então, é o seguinte, quando você solicitar uma análise, vamos fazer o possível para avaliar dentro do valor que você quer arrematar. Mas ainda assim, vamos conseguir informar para o cliente a capacidade dele possível, tá? Então, Possível. eu gostei dessa informação, gente. Então, vai aprovar uma quantidade ali para aquele imóvel, mas você vai ter ciência do seu crédito total, porque isso já pode. Opa, com um crédito de 500 mil eu consigo arrematar aí 5 imóveis POP. Você já vai ter no horizonte quanto o seu gasto total, mas vai ser feita uma aprovação específica ali. Então, de muito valor essa informação da Thaís. Fica aqui, tem 174 pessoas nessa live. Tenho certeza, muitos ainda vão começar a arrematar, ainda não têm conhecimento, estão aqui acompanhando o conteúdo gratuito da Smart, e muitos, inclusive, da turma 27 da Smart Leilões, que estão começando agora. Então, qual que é a nossa recomendação? Reforçando. Primeiro, passem na fase do aprendizado. Tá? Vocês têm conteúdo ali a aprender ainda para ter noção de fazer uma boa arrematação com boa lucratividade. Então, não se apresse. Nesse tempo do aprendizado, podem brincar de garimpar, de olhar um imóvel ou outro, podem, mas ainda não é o momento de dar lance. Se não é o momento de dar lance, não é o momento de aprovar o crédito. Você vai aprovar, você vai chamar a equipe da Smart Caixa, eu vou mostrar aqui agora como é que você vai chamar. Você vai chamar na hora que você, poxa, estou me sentindo preparado para fazer uma aquisição do imóvel, ok? Quero comprar um imóvel da Caixa, estou me sentindo preparado, já escolhi o imóvel ali. A gente fala 2 dias antes, manda a mensagem com os documentos para a equipe da Smart Caixa, que os nossos parceiros ali, coordenados pela Thaisline, vão aprovar seu crédito. Então, o momento de aprovar o crédito é quando estiver preparado, com conhecimento, e quando já estiver com um imóvel em vista. Eu vi aqui, ó, o pessoal está todo digitando lista, porque eu fixei a mensagem, digite lista para receber todos os imóveis Caixa com 100% de financiamento. Alguém perguntou, aonde que eu recebo essa lista? Você recebe no seu inbox, recebe um link do WhatsApp do site smartleilõescaixa.com. Lá no canto inferior direito tem um WhatsApp. E alguém falou assim, mas tem quase nenhum imóvel aceitando financiamento. Tem bastante. Então, vou até mostrar aqui para vocês, antes de eu e da Thaís começarmos a responder as perguntas que estão no balão. Vamos dar preferência a perguntas do balão, tá, gente? Ó, então, vocês vão receber esse site aqui, que é o site da Smart Leilões Caixa, ó, tá aqui. Você tem um mapazinho, ó, com todos os estados do país, com o número de imóveis ofertados em cada estado e o crédito da Smart. E aqui, ó, no canto inferior direito, você tem esse botão do WhatsApp. Você vai ser atendido, ó, direto, ó, Smart Leilões Caixa. Você vai clicar aqui e vai fazer a sua aprovação de crédito com a nossa equipe e vai conduzir, depois que arrematar, conduzir o pós-arrematação aqui com a nossa equipe. Voltando, alguém falou aí que tem pouco imóvel aceitando financiamento. Ó, vou mandar buscar aqui, temos 23 mil imóveis no momento no site da Caixa. Se eu filtrar apenas aqueles que aceitem financiamento, ó, vamos lá, apenas que aceitem financiamento, buscar 8 mil imóveis. Gente, então tem 8 mil imóveis hoje aceitando financiamento. Estamos num bom momento para financiar imóveis Caixa, fazendo a seguinte ressalva. Leilão de segunda praça e primeira praça continua tendo que dar 5% de entrada. No mês de setembro, a Caixa está fazendo feirão, financiando 100%, não precisa tirar nada do bolso, só para venda online e venda direta. Recados dados, podemos passar para as perguntas, Thaís? Vamos responder algumas aqui. Tem muitas, vamos lá. Então, pronto. Primeiro aqui, Leonardo. Então, para arrematar um imóvel Caixa financiado, preciso primeiro ter uma conta corrente lá? Não necessariamente. Não é que você precisa, a gente recomenda. Reforça aí, Thaís. Exatamente. Gente, isso aqui é uma recomendação para que você obtenha maior chances de ter uma aprovação de crédito, tá? A conta ela vai ser necessária de qualquer forma, porque o pagamento das parcelas do financiamento é através de débito em conta, então você tem que ter conta corrente. Ela pode ser aberta antes, que é o que eu estou orientando aqui, porque vai ser um facilitador, tá? Para o processo, você abrir a conta antes. Caso você não consiga abrir antes, não tem problema. Se você tiver a aprovação do crédito, nós vamos fazer isso no decorrer do seu processo também, tá? Agora, se você quer fazer uma arrematação à vista, não precisa ter conta na Caixa, tá? Só se tratando de financiamento mesmo. Perfeito. Vamos Próxima pergunta do Randel Moreira, aluno da T27.
Após a aprovação de crédito para utilizar o FGTS quando aplicável, também há suporte do correspondente? Então, para utilização na amortização, você tem que ir até uma agência mais próxima. A primeira amortização tem que ser feita numa agência. A partir da segunda, vai conseguir fazer direto no aplicativo mesmo, Habitação Caixa, tá, gente? No app. Mas a primeira solicitação, ela tem que ser presencial ainda na agência. A gente espera que isso mude logo. Mas é um trâmite que o CCA ele não consegue fazer. O correspondente não consegue. Você tem que ir até uma agência mais próxima, tá? E aí você citou um ponto, Thais, que eu acho que é importante, inclusive uma mini aulinha que eu quero que você dê pra gente aqui. Você falou de amortização. Então vamos lá. Você pode usar o FGTS na aquisição e você pode utilizar o FGTS na amortização. O que eu tenho conhecimento é que se você utilizar o FGTS na aquisição, gente, você impede que aquele imóvel aceite financiamento de novo nos próximos 3 anos. Tá? Uma restrição que o imóvel fica gravado. Esse imóvel foi adquirido com recurso de FGTS, então ele fica com restrição de receber FGTS. Então, o que é recomendável aqui? Já ainda mais imóvel de leilão, que você dá só 5% de entrada, nesse mês atual 100% financiado, nada de entrada, é que você não utilize o FGTS, faz o financiamento comum, depois que o imóvel já é seu, você utiliza o FGTS para amortizar. Por quê? Porque aí o imóvel não vai ficar com essa restrição de 3 anos. E aí você não vai ter impedimento para revender para uma pessoa que tem FGTS, você não vai ter impedimento, a pessoa vai poder utilizar, ou seja, dá até mais liquidez, mais atratividade para o seu imóvel. É isso mesmo? Estou errado? Explique isso para a gente, Thaís. Exatamente, tá, Pedro? Então, para imóveis de leilão, o ideal é que você utilize na amortização e não na aquisição. Porque na venda, esse imóvel pode ficar bloqueado aí por 3 anos para que o próximo cliente, né? Na verdade, assim, o cliente ele pode comprar, ele não pode usar o FGTS ali na compra. Fica bloqueado para o cliente que está comprando o FGTS. Então, é uma dica importante. Usa na amortização mesmo, é melhor. Tá? Pronto, isso aí. Não é que você não pode revender o imóvel financiado depois, pode. Só que se o comprador, o interessado, falar, pô, eu tenho FGTS, eu quero comprar gastando FGTS, aí tem 3 anos para o imóvel poder aceitar FGTS de novo. Então é uma ótima dica para utilizar apenas na amortização. Já vem aqui até uma pergunta posterior do Arthur. Para amortização com FGTS, precisa ter 3 anos de contribuição também? Precisa sim, tá? Sim. Pronto. Consigo fazer 2 financiamentos ao mesmo tempo? Explica aí, Thaís. Não consegue, tá, gente? Não é possível fazer contratos simultaneamente. Então, tem que fazer um contrato e depois fazer o outro. Mas, assim, o que a gente orienta aqui, inclusive, que nós temos muitos arrematantes que querem arrematar mais de um imóvel financiado ao mesmo tempo. O que a gente deixa aqui de dica é que arremate no máximo de 2 a 3, por conta do período que a Servem hoje dá para concluir cada processo. Como não é possível fazer tudo junto, tem que fazer um de cada vez, né? Podem ocorrer problemas ou atrasos no trâmite do processo. Então, o recomendado é que você arremate no máximo 3 imóveis, para que dê tempo suficiente de contratar dentro do prazo estipulado pela Servem, tá? Mas vai ser feito um de cada vez. E cada imóvel é feito uma análise de crédito, tá? Fez a análise de crédito do primeiro, aí vai lá, assinou o contrato, ok, aí faz uma nova aprovação de crédito, assina o próximo, depois uma nova aprovação de crédito. Isso aí, inclusive, eu imagino que impacte no bendito do QV. Do né? QV, exatamente. Pronto. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Eu tenho crédito aprovado CCA da minha cidade. Posso dar continuidade com vocês na compra? Posso dar continuidade com vocês na compra de leilão? Marco, boa pergunta. O que é? É bom que a gente distinga as tarefas. Nós temos a imobiliária credenciada à Caixa, que a Smart é credenciada nos 27 estados, e ela intermedia, tá, a aquisição. Ok. E nós temos o CCA, que é o correspondente Caixa aqui. São 2 serviços separados. Então, se você quer continuar com o seu CCA da sua região e indicar a imobiliária Smart para fazer intermediação, não tem problema. Pode sim fazer com o seu CCA, se você tiver confiança que ele saiba o que está fazendo e tal, indicar a imobiliária da Smart. Qual que é? A gente recomenda e a gente coloca a equipe da Tesline para atender dentro do nosso WhatsApp.
porque eles têm expertise para fazer financiamento de imóveis de leilão. Tem muito CCA, por exemplo, que fala assim para o cliente, você só pode aprovar 80%, não sabe que pode financiar 95%, não tem ali celeridade que o arrematante está querendo. Tá? Então, só por isso que a gente coloca essa facilidade. Se vocês quiserem, tá? Que vocês façam lá com a Taisline, nossa parceira. Mas pode fazer serviços separados. E é bom a Taisline explicar aqui o seguinte, alguém que já aprovou crédito, Thais, né, com os CCA de fora. Daí muita gente, às vezes, aciona vocês e fala assim, eu já tenho crédito aprovado. Eu posso aprovar para vocês, fazer o financiamento com vocês? Pode. Tem o porém de ter que fazer uma nova aprovação, mas poder pode. Faz essa ressalva aí para o pessoal. Sim, o cliente ele pode mudar, né, de agência, correspondente, da escolha dele quando ele quiser, mas existe um risco. Por quê? Vai ser feito o cancelamento daquela avaliação e vai ser feita uma nova análise. Então, o sistema, mais uma vez, se você tiver comprometimento, mudar alguma coisa, pode ser que o resultado dessa avaliação seja diferente. Então, dependendo do caso, se o CCA souber fazer, a gente orienta o cliente a manter com o CCA dele mesmo e seguir com o assessoramento do Smart, né, na questão do imóvel, que são serviços ali diferentes, para que ele não tenha riscos aí na hora de solicitar uma nova avaliação. Perfeito. Mas muito raro ter problema. É só se esse cliente tiver tido alguma restrição aí mesmo nesse período ou comprometimento que possa impactar, tá? Perfeito. E aí, sendo o caso também, na segunda arrematação, pronto, porque já vai ter que ser feita uma nova aprovação de crédito, seja no CCA antigo ou seja no atual. Aí pronto, daí essa nova aprovação já faz com a equipe da Taisline, se for do desejo de vocês. Vamos passar aqui para a Thalita. Consigo financiar mais um nessa oferta de 100% até o final de setembro, se arrematar nos próximos dias? Boa pergunta, né, Thaís? Pode sim, tá, Thalita? Se você fez uma arrematação, é o que eu falei, toma cuidado com a quantidade por conta do tempo que nós temos aí para concluir as propostas, tá? Mas aí de 2 a 3 arrematações é bem tranquilo para concluir dentro do prazo. Então, se você tiver margem de crédito na primeira aprovação aí, só toma cuidado com restrição e comprometimento financeiro, né? Eu vou sempre bater o martelo nisso com vocês para não ter nenhum problema no decorrer dos processos, mas pode sim, não tem problema, tá? Perfeito. Então, lembrando, tá, gente? Vocês podem ter mais de um financiamento com a Caixa, vocês só não podem ter mais de uma contratação simultânea. Então, o que acontece? A equipe da Taisline ali corre para tentar fazer, eles dão conta, digamos, de fazer até 2 ou 3 dentro do prazo que a Caixa determina. Ok? Mais do que isso, é um risco alto e não é recomendável. Sempre tem que fazer, vamos fazer contratação simultânea até 2 ou 3. Saibam o risco que estão assumindo, de que de 2 uma você pode ter que perder, apesar de que não tem entrado nessa do 100%, né? Então tem essa ressalva no mês de setembro, e que você pode ali não conseguir fazer tudo, ter que pagar à vista, se quiser continuar com o imóvel. Mas em setembro, já que não tem entrado, o risco é menor. Vamos para W Santos 74. Já tive problema com a Caixa há 9 anos, como pessoa jurídica. Isso pode atrapalhar abrir crédito como pessoa física? Creio que sim, né, Thaís? Como é que funciona isso? Gente, hoje qualquer tipo de restrição na Caixa que você tem, até mesmo na pessoa jurídica, que acaba que vincula ao seu CPF como representante, independente do tempo que isso prescreva, talvez ali no SPC Serasa vai prescrever mesmo essa restrição, mas a Caixa ela tem o banco interno dela de análise, né? Vou dar um exemplo para vocês de um cliente que tivemos aqui que ele perdeu o imóvel, tá? Para a Caixa, ele comprou o imóvel, não pagou, passou, prescreveu, mas ele tentou buscar crédito para comprar imóvel de leilão. Gente, não vai aprovar. O banco ele já identificou aquele cliente, ele vai ficar numa lista ali porque ele já perdeu um imóvel para a Caixa. É um tipo de restrição grave, digamos assim. Então, esse cliente, por mais que prescreva, na política de crédito da Caixa, não vai passar. Então, depende muito do tipo de restrição. Temos que fazer uma tentativa de análise para ver se vai impactar de alguma forma. Então, nesses casos, há sim a justificativa de uma tentativa de análise de crédito para ver o que o sistema vai dar de resultado para a gente, tá? Se essa dependência vai ou não impactar. Isso depende muito, tá bom? Próxima. Sou autônomo, consigo fazer aprovação com movimentação bancária? Olha, consegue sim, porém é limitado o valor aí de renda, tá? Quando a gente fala de renda informal através de movimentação bancária, é apenas para aquele cliente que é isento do imposto de renda, ou seja,
que tenha uma renda aí de no máximo R$ 2.550. Então, por mais que você tenha uma movimentação bancária muito alta, o seu crédito é limitado a uma renda de 2.550. Então, você vai ter uma margem de crédito menor por esse motivo, caso você tenha uma movimentação bancária alta, tá? Então, existe esse limitador para quem apresenta esse tipo de comprovação de renda. O que eu oriento sempre é, declara o imposto de renda dentro ali da renda que você realmente recebe para que você consiga uma margem de crédito maior. Porque a renda informal, além de não ter um índice bom de aprovação, libera no máximo de 15% a 20% da renda, então é um valor muito baixo, porque a gente tem esse limitador aí da questão do imposto de renda para quem é autônomo, tá, gente? Então, mesmo movimentando um valor muito alto, a gente não consegue cadastrar essa renda no sistema, com movimentação bancária, tá? É bem limitado mesmo esse caso. Tá. Ter crédito pré-aprovado em outros bancos compromete a aprovação na Caixa? Não compromete, tá? Não compromete. Só se estiver contratado. Só a aprovação não vai impactar em nada, não. Pronto. Muita pergunta, né? Vamos escolher mais uma ou duas aí, né, Pedro? Isso, complicando até mais. É preciso esperar quanto tempo? Para quem é informal já foi respondido. Estou na primeira cotação 100% e aguardando aprovação, ótimo. Vou entrar já nesse novo sistema, um crédito total. Como funciona o prazo máximo de 30 dias da CVM? Vamos falar do prazo máximo de 30 dias da CVM e a gente encerra. Tá. Gente, sobre o prazo. A CVM, ela estipula um prazo após o pagamento do boleto da entrada ou da arrematação para que seja concluído o processo de financiamento apenas. Você tem que assinar o contrato dentro desse período. Em alguns casos que haja ali algum empecilho, problema no sistema, porque isso pode acontecer, a gente acontece todo dia, tá? Às vezes é um laudo no sistema que está errado, não tem recurso. Se for um motivo onde tenha justificativa de algum problema por parte da Caixa, a CVM ela pode estender esse prazo máximo de 30 dias, tá bom? Então, se for algum problema relacionado à Caixa, ao processo ali, a gente consegue pedir extensão de prazo. Fora isso, o ideal é que a gente conclua dentro do prazo de 30 dias um processo de financiamento, tá? Então, esse prazo aí é só para o contrato mesmo, Tá. assinar contrato na Caixa. Uma boa pergunta, viu, Boa. gente? Porque a verdade é, a Caixa coloca nas regras lá da venda online, dos editais de leilão, que tem que ser encerrado o financiamento em 30 dias. É um prazo curto, tá? É um prazo que até nas transações de compra e venda comum, o comum nesses contratos é estipulado de 60 a 90 dias. E a Caixa colocou esse prazo muito curtinho. Então, a gente tem que tomar cuidado. Você ser atento, se chegou próximo desse prazo, pede uma extensão desse prazo, justifica e, em geral, a Caixa consegue, a CVM consegue ali, permite uma extensão do prazo. Eu falo em geral, porque até hoje nós já tivemos um caso lá na Smart Caixa, que inclusive não era conduzido pela equipe da Sline, mas que a Caixa foi peremptória e foi arbitrária. No dia que deu 30 dias, eles cancelaram sem avisar, nem nada, que normalmente eles avisam com um dia de antecedência, e cancelaram. Então, assim, foi um caso específico fora, mas a gente fala, ó, a Caixa jogou com a regra debaixo do jogo. Não sei por que nesse caso ela mudou o modus operandi, a linha dela, de alertar, de conceder prazo, mas ela, depois que ela, talvez até por um erro, ela virou e falou assim, não, mas deu 30 dias, acabou, não vou voltar atrás no cancelamento. Então isso já aconteceu uma vez lá, então a gente tem que saber que existe esse prazo. Thaís, muito obrigado, muito esclarecedora a live de hoje, espero que todos tenham ficado muito atentos. Quem é smartano dentro da Smartflix, tem uma aula bônus, uma masterclass com a Thaislinha, ensinando como aprovar crédito, qual a documentação. Se vocês quiserem aí saber a documentação necessária, pode mandar um WhatsApp para a Smart Caixa, que o próprio sistema automatizado bot, ele coloca os documentos necessários para vocês. Nós não recomendamos que você mande e aprove crédito sem estar preparado para arrematar, sem ter um imóvel em vista. Mas vocês já podem ter noção de quais são os documentos necessários, que aí já facilita para vocês já deixar tudo prontinho, tudo guardadinho para a hora que precisar. Quem quiser, não foi respondido, que são muitas perguntas e tal, ó, tá aqui, ó, só digitar nessa setinha aqui, ó, você vai ter lá, ó, Thaís Line _ Silva, segue lá que a Thaís Line publica muito conteúdo no Instagram dela
sobre aprovação de crédito, financiamento, e pode mandar um inbox também, que na medida do possível a gente sempre tenta responder todo mundo. Perfeito, isso aí, gente. Muito obrigada mais uma vez, Pedro. Certinho, pessoal. Boa tarde, tá? Para todo mundo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.